Tá aí, ô Bará, tá prontinho pra gente começar a bater esse papo? Vamos falar aqui agora da Sul-Americana, antes de entrarmos no assunto do Campeonato Baiano, porque ontem lá na Bolívia o Bahia enfrentou o Guabirá. O placar foi mais magro do que da primeira vez, mas o importante é a liderança do grupo. O jogo só esquentou mesmo depois dessa jogada de Rodriguinho. Só que o meia parou na trave. Alguns jogadores estavam um pouco desgastados, mas também a dificuldade um pouquinho do campo. A gente demorou para se adaptar no primeiro tempo. Iniciamos o jogo com praticamente 3 atacantes, 3 meias e apenas um volante, né, na contenção. Perdemos um pouco em competitividade, mas ganhamos em profundidade. Por vários momentos nós tivemos, na minha expectativa, nós tivemos os ataques, a última linha com o Oscar Ruiz, com o Rossi. Acho que criamos vantagem nessa ocasião. O tricolor voltou para decidir na segunda etapa. E o gol saiu depois de uma bela jogada de Gilberto. Muito estilo para driblar 2 vezes e ainda bater bem cruzado. Que golaço! Depois o ritmo diminuiu. E o tricolor só administrou o resultado que deu a liderança do grupo para o time baiano. Acho que o resultado foi importante, a gente sabia da importância desse jogo. Ele não é mais importante do que os outros 2 jogos, a gente sabe que vai ser 2 jogos muito complicados. Acho que os 3 times têm chance de classificar, então a gente tem que entrar determinado para conseguir o triunfo nas 2 partidas. Nós vamos fazer aí uma semana inteira pensando apenas na Sul-Americana. Isso já é muito bom, porque eu ganho tempo nas observações, ganhamos tempo no planejamento e o foco dos atletas agora está todo voltado para o Independiente. Isso é bom, isso é proveitoso. Vamos tentar tirar proveito disso, já que o Independiente joga pelo Campeonato Argentino no final de semana. Mas isso também não muda muita coisa, a gente sabe que vai enfrentar as dificuldades que enfrentamos no jogo de ida. Porém, temos aí o foco total, a concentração total para achar uma forma de vencer esse adversário fora de casa. Bará, vamos falar aí desse resultado, né, do tricolor. O Guabirá é um adversário que, acho que pelo primeiro jogo, por ser um time tecnicamente fraco, ainda não pontuou. A gente esperava que tivessem mais gols aí, mas acho que no momento o resultado que deixou o tricolor na ponta do grupo já favorece muito e continua deixando um ambiente bom para o que está por vir, né? O grande detalhe, Ju, é que eu sou aquele fominha de futebol. E aí eu assisti o jogo do Guabirá. Apesar de ter tomado 3-1 do Independente, ele impôs ao Independente sérias dificuldades. Se tivesse um pouco, e aí você está certa, mais de qualidade, ele teria feito os gols e talvez não perdesse para o Independente por 3-1. O mesmo aconteceu com o Montevidéu. O Montevidéu, ele foi prevalente, ganhou o jogo, mas poderia também ter sofrido diante do Guabirá. E o Bahia, dos 3, foi o que teve a menor vantagem, mas ainda assim, menor vantagem que eu digo, dos que jogaram lá, só o Independente Bahia. O Montevidéu vai jogar, na verdade, ainda na Bolívia. É um estádio acanhado, porém aconchegante, arrumado, e os caras impõem dificuldades. Vamos torcer para que o Montevidéu não tenha um saldo grande, né? Ganhe, talvez, ou se merecer, mas não com saldo grande, e aí sim, a vida do Bahia se decide, Ju, contra o Independente. Um confronto direto, né, Bará? Diretaço. Porque e é um se gigante, o Bahia vence o Independente, que já poderia ter ocorrido naquele jogo, Ju, com o pênalti do Gilberto, não que seja culpa dele, mas teria sido um fato. Se o Bahia vence o Independente na próxima terça-feira, ele chega a 11 pontos, deixa o Independente com 8 e tudo indica, leva a crer, que o Montevidéu pode chegar aos mesmos 8. O Bahia só dependeria de um único empate para alcançar 12 pontos e garantir a classificação jogando em casa, Ju. Essa é a nossa expectativa. Ô Bará, você consegue ver o Bahia vivo aí nessa Sul-Americana, principalmente depois desses últimos resultados, da Copa do Nordeste, e esse time está te inspirando confiança já para disputas aí com equipes mais qualificadas que podem vir caso o tricolor passe de fase? O grande detalhe, Ju, é que o jogo final da Copa do Nordeste nos deu a impressão de que o grupo, pelo menos, responde psicologicamente
quando levado a situações de extrema dificuldade. O Bahia tinha um placar adverso, o Bahia tinha uma condição de retrospecto adversa, o Bahia tinha um mando de campo contra si, o Bahia tinha vários fatores e elementos que talvez, se fosse aquele time de 2019 até o do ano passado, já entrasse psicologicamente perdido naquela disputa. E o Bahia soube superar, soube fazer um bom jogo e ganhar. Ontem, a gente percebeu que o Bahia ainda não estava meio que, o que é que a gente diz assim, com a roda presa. Talvez ainda fruto da sequência de jogos de Copa do Nordeste, dos 2 dias de folga que a gente sabe que o jogador comemora, o jogador acaba dando uma relaxada, e acredito que para a semana que vem o time possa estar na sua melhor forma. Porque o Bahia, pelo menos hoje, Ju, você sabe assim, qual é a forma que o Bahia joga, qual é a escalação do Bahia. Você hoje já tem a convicção de que time o Bahia manda a campo. Todo mundo sabe que hoje é Matheus Teixeira, Nino, claro que o Juninho recuperou a condição, isso é importante, mas é Luiz Otávio, Conte, Matheus, Patrick, o Tassiano com o Daniel, e o ataque de Rodriguinho, Rossi e Gilberto. Então, isso já está caracterizado para o torcedor. Quanto mais você repete a equipe, quanto mais essa equipe joga junto, mais força de conjunto ela ganha. Ô, Bará, vamos ouvir agora o técnico Dado Cavalcante, né? Porque ontem muita gente falou, o Bahia podia ter vencido com um placar mais elástico e tal. E aí o Dado falou um pouco sobre esse resultado, né? E essa carga de uma final de Copa do Nordeste, uma viagem. Vamos ouvir. Nós fomos campeões no sábado. Foram 2 dias de comemorações, de festejos, celebrações. E apenas um dia praticamente de treinamento, apenas um dia de composição para fazer um jogo. E a gente sabe que a mudança de chave é muito difícil. Inclusive eu soube por curiosidade, né, chegou ao meu conhecimento que o Bahia nunca ganhou o primeiro jogo pós título da Copa do Nordeste. E hoje nós fizemos. Enfrentamos um adversário difícil, enfrentamos um campo difícil, muito duro, então a bola ficava muito viva. Então, essas são as variáveis, né, do jogo. Talvez existia uma expectativa por parte da mídia, da torcida, de que por nós vencermos o primeiro jogo por 5-0, nós enfrentaríamos facilidade aqui. Eu já sabia que não. Por N motivos, alguns desses que eu já explicitei aqui. Acho que o jogo foi um jogo jogado, foi um jogo lutado, como deve ser, um jogo sul-americano, um jogo de dificuldades. O Independiente aqui sofreu muito, venceu a partida por 3-1, mas sofreu demais. Quem teve a oportunidade de assistir o jogo viu a força do Guabirá dentro de casa, e o Guabirá também vai fazer essa força no jogo contra o Torque. Acho que foi natural, o jogo foi confrontado, o jogo foi de dificuldades, e eu não entendo nada de anormal pelo que aconteceu aqui hoje. Tá certo o Dado, Bará? Qual a sua colocação aí na fala dele? Na primeira parte ele está corretíssimo. 2 dias de comemorações, 2 dias de celebrações, um treino apenas. E ter um treino apenas, você sabe o quanto dificulta para o plano de jogo. E acho que os jogadores sentiram esses 3 dias, podemos dizer assim, de comemorações. Sábado, domingo e segunda. O Bahia só treinou efetivamente um regenerativo e treino mesmo só terça. Que já não é aquele treino, Ju, você que cobriu muito tempo treinos e pós-treinos, você sabe que o treino da segunda já não é forte. E o anterior ao jogo, muito menos. Então o Bahia não teve treinos recorrentes focados no Guabirá. O Bahia estava meio que ainda na ressaca do título do Nordeste. Mas pelo que a gente viu do jogo, às vezes em que acelerou, teve Oscar Ruiz, a cabeçada do Rodriguinho, o gol do Gilberto e mais 2 do Rossi. Poderia ser 5-0, não estou dizendo isso, mas teve 5 oportunidades. Se o Bahia fizesse 50% delas, o Bahia teria chegado talvez a um 3-0 e em fazendo 2 ou 3, talvez chegasse a 5 ou mais, por conta de que quanto mais gols levasse o adversário, mais ele ia se abater e o Bahia crescer na partida. Acho que os 3 dias de celebrações foram preponderantes para o Bahia ter um placar magro, mas que lhe deu a liderança. Volto a dizer, o mais importante de tudo foi o triunfo, sim. Poderia ter sido mais elástico, também concordo. Só discordo do Dado com relação às dificuldades. O Guabirá, toda a mão que foi apertado, ele, como a gente diz no futebol, gemeu. Poderia ter saído o gol para o Bahia, mas não saiu porque, para mim, o Bahia ainda sofreu os impactos dos 3 dias de celebração. Isso aí, Bará, já, em 1 minutinho, a gente vai falar sobre a decisão do Campeonato Baiano. Tem mais notícias do Bahia e do Vitória.